Hoje, a gente tá mais estressado do ponto de vista... O cara tá se alimentando bem, tá dormindo bem, mas do ponto de vista mental. O que a gente tá fazendo? Tá brincando de boneca, né? Algumas já estão engravidando, né? Essa é a realidade. A gente chega com 30 anos e tá todo mundo mimado, né? Tá todo mundo, eu quero tudo que acontece à minha volta tem que me validar. Do que uma adolescente pode estar tendo de um namoradinho que não respondeu o WhatsApp. Sim. Aquilo pra ela é um perigo à vida, da mesma forma que pro outro é um leão. O corpo não... Hoje, a gente tá mais estressado do ponto de vista... O cara tá se alimentando bem, tá dormindo bem, mas do ponto de vista mental. Porque nós não somos colocados à prova. Você falando isso pra mim, veio uma história dos aborígenes australianos, né? Hoje, com 12 anos, o que a gente tá fazendo? Tá brincando de boneca, né? Algumas já estão engravidando, né? Essa é a realidade. Naquela época, o que acontecia? Eles pegavam as crianças de 10, 11 anos e colocavam... Algumas tribos indígenas fazem isso ainda hoje. Eles colocam aquelas pessoas em extremo problema, né? Coloca a formiga para morder, coloca lá no meio com o leão e aquela pessoa tem que se virar. Então, nós não crescemos com essa cultura. A gente cresce com uma outra cultura mesmo. Então, a gente chega com 30 anos e tá todo mundo mimado, né? Tá todo mundo, eu quero tudo que acontece à minha volta tem que me validar. Tomando Dorflex depois do treino. Depois do treino, Não entendeu? posso sentir uma dorzinha. E acho também que é o discernimento do que é um leão. Uhum. Porque para algumas pessoas a gente vai ter... O corpo, o nosso sistema nervoso, ele vai ter a mesma resposta para um leão do que uma adolescente pode estar tendo de um namoradinho que não respondeu o WhatsApp. Sim. Aquilo pra ela é um perigo à vida, da mesma forma que pro outro é um leão. O corpo não consegue diferenciar, muitas vezes, discernir entre um perigo real e um perigo imaginário. Então, a resposta vai ser a mesma, porque o estímulo tá sendo aquele, o estímulo é perigo. Então, ela não tem essa capacidade de discernir e que, muitas vezes, tá com aquilo que a gente falou do estradiol, do medo. Então, essa mulher, por exemplo, que tem um baixo estradiol, ela vai ter muito medo, ela não tem... É difícil para ela pegar e analisar aquilo ali. Peraí, isso é real? Isso é real mesmo? E são muitos estímulos, né? Nessa época eles tinham o tempo inteiro estímulos já estímulo. organizados. Eles já sabiam o que ia acontecer. Eu já sei que com 12 anos eu vou ser testado aqui pela tribo, né? Já sabia. E agora não. E aí agora ela fortalecia o sistema imunológico. Sim. Existe uma coisa que se chama também hormeses, que é um estresse controlado, é tipo um jejum ou então um banho gelado. É quando você é um estresse que eu pensei que eu vou fazer, ou seja, ele foi consciente, ele é intermitente, ele vai acabar e ele é controlado. Então eu vou submeter o meu corpo de forma inteligente a um estresse para ele ficar mais forte, e quando vier um estresse que eu não me preparei, eu já fui treinado. É tipo um exército. Eu não jogo um soldado na luta sem antes ter simulado uma luta, porque a hora que aparecer eu tô pronto, eu não fico pronto na hora. Então hoje as pessoas, elas não se colocam nesse estado de hormeses, elas estão naquela adaptação ruim que tem um outro nome, que é a alostase, que é faço um treino e não me recupero. Elas não têm um mecanismo, elas não têm força, elas não têm nutrientes, elas não têm sono pra se recuperar daquele estresse. Então eu tomo um banho gelado e adoeço. E aí isso serve também pra mente. Não só pro Sim. corpo, pro físico, pra mente. Você tem que ser... É isso que a Pri falou. Então, treinava as crianças, olha, o estresse vai acontecer, treine pra isso. Hoje as pessoas fogem de tudo aquilo que ensinaria elas a lidarem com os eventos que são uma surpresa. Então, quando você faz uma musculação forte, estressa o seu corpo, vai ali no seu limite, mas depois você se cuida, ou quando você toma um banho gelado, ou quando você faz um jejum, enfim, quando você faz um estímulo estressor consciente, depois também não adianta fazer isso e não dar todos os substratos necessários para recuperação. Para se recuperar, você fica mais forte. Se qualquer um colocar aí no Google, hormeses, vai ver como é que é a curvinha. É uma imunidade, é igual depois do treino. Logo depois a imunidade abaixa, mas depois ela volta maior do que ela estava antes com o tempo, né? Cronicamente. Então é uma pessoa que, se eu pegar ela no susto, um estresse que ela não tinha planejado, ela vai estar bem melhor, ela vai ter treinada, né? Eu queria voltar um pouquinho pra gente falar sobre o sol. Eu até várias vezes vocês entraram de forma bem superficial sobre a questão do sono e do sol e do ciclo circadiano. E aí o Bruno falou que antes a gente vivia muito mais em relação a... como fala? Inconsciente...
conscientemente no ciclo circadiano, né? Respeitava esses respeitava horários. o ciclo circadiano. E só esses dias, né? Faz, sei lá, alguns anos que um cara foi premiado, o prêmio Nobel, falando: olha, as nossas células são impactadas pelo sol, pelo movimento do sol. Então a gente tem que dormir quando não tem luz e tem que ficar acordado quando tem luz. E tem que comer quando tem luz e não comer quando não tem luz. Então, tipo, é uma coisa que certamente eles faziam de forma involuntária, porque nem tinha luz de fato à noite. Hoje em dia, teve que alguém, depois de séculos, falar: é isso que acontece mesmo, e ganhar o prêmio Nobel pra isso. E aí eu lembro de uma fala do Dr. Vitor Sorrentino. Imagina os romanos falando: meu Deus, ele falou óbvio. Exatamente. Qual que era a outra opção, né? E aí, eu lembro de uma fala do Dr. Vitor Sorrentino, que ele trabalha longevidade e tal. Eu fui assistir uma palestra dele e me impactou muito, porque ele fala que as pessoas chegam lá muitas vezes com problemas mentais, com problemas, né, tomando antidepressivos, coisas desse tipo. E ele fala: tá, mas o que você faz? O que você tá tomando? E aí a pessoa descreve lá a vida dela, fala o que tá tomando e tal. E geralmente ela trabalha muito, não dorme bem, principalmente não pratica exercício. Então, para além da alimentação, que eu bato muito na tecla, eu acho que realmente a alimentação tem muito a ver. E não é tipo ser CDF, não comer nada errado, porque eu como um monte de coisa errada. Mas é a maior parte do tempo o que você faz, né? E ele fala uma coisa do tipo: você precisa dormir pelo menos, sei lá, 7, 8 horas durante a noite e se exercitar pelo menos 1 hora por dia. Ah, mas eu sou depressivo. Você tem que dar um jeito de fazer isso e só então eu vou poder, de fato, te tratar. Porque até aí, você não faz o que um ser humano deveria fazer, que foi projetado a fazer. Então, às vezes, a gente tá disfuncional porque a gente tem uma rotina totalmente disfuncional. Então, essas coisas que são básicas, que a gente sempre bate aqui, que é sobre os pilares da vida: se movimentar, dormir bem, comer bem, se hidratar, que vai fazer com que você ajuste os ponteiros da sua vida e seja talvez menos desinflamado e consiga reagir aos estresses e conseguir, né, sair bem e conseguir passar pela vida sem perder a imunidade, sem ficar doente o tempo inteiro, sem ficar doente mentalmente também. Inclusive é uma prática mesmo, né? Uma prática para desinflamar, você acordar, e eu falei do raspar a língua, né? Fazer massagem e tal, e olhar o sol, olhar o movimento do dia. Primeiro, para você observar como que tá o movimento, como que estão os pássaros ali da sua região naquele dia. Estão cantando muito? Estão quietinhos? Isso tem... Como é que tá a maré, né? Eu moro, assim, de frente pra praia. Eu consigo ver como é que tá o movimento do mar. Qual é a lua de hoje? É a lua cheia? Será que isso tá impactando em mim? Será que eu tô mais inchada porque a lua tá cheia? Né? A maré tá impactada. Por que eu não vou estar se eu faço parte de todo esse universo? A gente faz parte do de mundo, toda né? essa A gente natureza. às vezes esquece que a gente faz parte do mundo. Então vai ser impactado. Então, olhar o sol melhora o quê? Dopamina. Total. Então, fala